Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Hoje é quarta-feira, também conhecida como Super Quarta, porque tem decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então a gente vai explicar para vocês quais são os movimentos esperados para essa Super Quarta, o que tem aí sido aguardado e mais, né? O que as pessoas esperam desses comunicados que devem vir depois da decisão de juros nos países. Mas, além disso, a gente vai falar com vocês de preço de diesel, o que deve impactar essa alta no preço dos combustíveis, que já vai acontecer pelo ICMS, mas tem mais coisa rolando por aí, então a gente vai explicar tintim por tintim disso. Vamos falar de arrecadação federal também, vários assuntos importantes hoje nessa manhã. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Super quarta hoje, gente. Então, hoje é o dia da gente saber o que vai acontecer tanto na política monetária aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos. Quase certo o que vai acontecer aqui no Brasil com a alta de 1 ponto percentual da taxa Selic. Nos Estados Unidos, as coisas estão mais nebulosas, então a gente vai discutir um pouco aí sobre tudo isso. Tem arrecadação fiscal, recorde mais uma vez, resultado aí do bom momento econômico que o país está vivendo, sem aumentar impostos, é importante lembrar disso. Tem também a questão do diesel, que os estados vão subir o ICMS aí e talvez a culpa caia aí no governo federal, então vamos explicar para vocês por que vai aumentar o preço da gasolina e do diesel no próximo dia 1º. Então tem bastante coisa para a gente falar hoje, né, Débora? Então já vamos passar aqui para a nossa agenda. O que o nosso telespectador precisa entender hoje sobre nossa agenda, Débora? Bom, a agenda hoje está recheada de indicadores mais uma vez. Como eu falei, essa semana tem uma agenda um pouquinho mais movimentada, até porque essa semana tem uma série de decisões de política monetária nos países. Não é só aqui no Brasil, não é só nos Estados Unidos, mas vários países estão tomando suas decisões em relação a juros agora nessa semana. Então vamos ver o que aguarda a gente ainda hoje e o que a gente já tem de divulgação. Às 4 horas da manhã na Alemanha saiu o índice de confiança do consumidor de janeiro aqui, né? Fevereiro não tem como, porque fevereiro nem chegou. Mas aqui, 5 horas da manhã, o PIB do quarto trimestre, mas ainda a leitura preliminar, ou primeira leitura do PIB do quarto trimestre da Espanha. Saiu confiança da indústria hoje, a gente vai trazer esse dado amanhã para vocês, mas já adianto, teve queda na confiança da indústria depois de uma alta bem importante que teve em dezembro. Nesse mês de janeiro, a confiança voltou a recuar e a gente explica para vocês amanhã sobre isso. O Reino Unido também tem aí reunião hoje, às 11h15, daqui a pouquinho. O presidente do Banco da Inglaterra vai participar de um comitê do Tesouro Britânico. E como eu falei, vários países hoje estão decidindo sua política monetária. O Canadá não é diferente, ele vai anunciar a decisão às 11h45. Meio-dia e meia a gente tem estoques de petróleo na semana até 24 de janeiro. Então aqui um dado importante nesse momento que os Estados Unidos tentam aí aumentar a sua produção de petróleo. Esse dado deve ganhar um pouco mais de relevância daqui para frente. Então estoques de petróleo saem aí na hora do almoço, mas vamos seguir para a nossa segunda parte de agenda, porque tem mais coisa vindo por aí. Fluxo cambial semanal, aqui dado conhecido nosso, porque também sai toda semana. 4 horas da tarde tem a decisão de política monetária dos Estados Unidos e ela é sempre seguida por uma coletiva do Jerome Powell, que é o presidente da entidade. Então, essa coletiva deve ser mais importante do que a decisão de política monetária em si, porque é ela que vai trazer, aliás, o direcionamento para as próximas reuniões ou não. Então, o que o mercado está esperando é realmente isso. Depois das 6h30 aqui no Brasil, sai a decisão da Selic. Então, a gente já espera que vai ter alta de 1 ponto percentual, mas vamos ver como é que o mercado está esperando isso, se também está todo mundo esperando essa alta, que já foi praticamente dada, né? Foi praticamente sinalizada e mais que sinalizada na última reunião. Balanço da IBM, balanço da Meta saem depois do fechamento nos Estados Unidos, mas não para por aí, porque tem Microsoft, Tesla e o Whirlpool ainda divulgando os balanços. Então agora a gente começa com os balanços das empresas de tecnologia aparecendo. Esses balanços são bem esperados para ver como é que estão aí os resultados das 7 magníficas. Além disso, continuamos tendo feriado de Ano Novo Lunar na China e na Coreia do Sul. Então, os mercados por lá não estão funcionando, estão fechados. Então, nem Hong Kong, nem Taiwan, nem a China continental estão com o mercado aberto. E a Coreia do Sul também não está. O único mercado que está operando, assim, entre os mercados que normalmente a gente fala da Ásia,
é o Nikkei 225 no Japão. Vamos começar agora a falar do Brasil, porque saiu do dia 28, ontem, né? Ontem foi dia 28, a arrecadação fiscal. A gente está meio perdido aí, né? Só é importante saber que amanhã é dia 30, dia do mapa da mina, o resto a gente pode ficar perdido aí na semana. Mas saiu ontem a arrecadação fiscal do governo federal, o recorde de 9,65 trilhões no total arrecadado aí. Isso aí não veio de alta de impostos, tá, gente? Porque daqui a pouco vai chegar no zap lá do seu parente que o governo federal arrecadou o recorde porque cobrou mais impostos do que qualquer coisa na vida. Não. Arrecadou porque aumentou a atividade econômica desse ano de 2024. PIB deve ser de 2,5%, crescimento das áreas urbanas principalmente, aumento considerável da indústria, do comércio, dos serviços. Isso aí que fez com que a atividade econômica crescesse. Vamos mostrar aqui como foram os resultados tanto do acumulado no ano quanto desse mês de dezembro. A gente pega as receitas administradas pela Receita Federal, 254,054 bilhões. De outros órgãos, 7,2 bilhões, num total de 261,26 bilhões. Fazendo com que o ano de 2024 chegasse num total de 2,52 trilhões, uma alta de 9,69% real, ou seja, já descontada a inflação, se comparado ao ano retrasado, no ano de 2023. Nas receitas administradas por outros órgãos, uma alta de 128,4 bilhões, uma alta de 2,87 se comparado ao ano passado, e um total de 2,65 trilhões arrecadados nesse ano 2024, uma alta de 9,62. E lembrando que por causa disso, por causa das regras do teto de gastos do novo arcabouço fiscal, a gente não vai poder utilizar essa alta completamente na economia brasileira. A gente vai ter que somente estipular uma alta de 2,5%, que é o limite, já que subiu acima do limite. Então, 2,5% dessa alta vai poder virar arrecadação, vai poder virar gasto fiscal a mais para o próximo ano do que foi esse ano. Então, você vai ter essa trava. Então, o resto vai acabar entrando para o caixa aí, justamente para você tentar alcançar o tal do déficit zero que o Haddad está tão querendo. Então, você vê aí que esse ano a gente teve uma arrecadação federal muito grande, o que, inclusive, ajudou bastante a você chegar ao final do ano na meta estipulada, na sexta-feira que vai divulgar o resultado final, mas todos os analistas estão acreditando que a meta de até 0,25% de déficit vai ser alcançada com bastante folga aí nesse momento, então parece que não vai ter problema, até porque o mês de dezembro você tem todo aquele carregamento, né, no acumulado em 12 meses do que teve dos precatórios que foram pagos em dezembro de 23, então você não vai ter esse problema esse ano. Então, situação fiscal muito confortável e muito tranquila, e esses limites que o novo arcabouço fiscal acabam impondo, né, vão também garantir uma situação fiscal bem controlada para o próximo ano, mesmo o mercado acreditando que não, né, Débora? Exatamente, uma situação fiscal confortável, mas o mercado continua aí pressionando para que os juros subam aqui no Brasil com a desculpa, com a justificativa de que a gente tem risco fiscal aqui no país. Então, o risco fiscal aumentado, vai ter muita incerteza em relação ao Brasil e, por isso, a gente tem que ter aumento de juros aqui no nosso país, aqui no nosso Brasilzão. Isso tem muito a ver com a notícia que a gente vai falar agora, porque hoje é super quarta, dia de decisão de política monetária aqui e nos Estados Unidos, por isso que a gente chama de super quarta, porque quando as datas coincidem nas decisões de política monetária, a gente tem esse nome porque é um dia que duas decisões aqui para nós importantes acontecem. O que é esperado hoje nessa super quarta? Que os Estados Unidos mantenham a taxa de juros, então não é esperada queda, até por lá é esperado que o ciclo de afrouxamento monetário, o ciclo de corte nos juros tenha terminado. Então, o mercado está esperando manutenção de juros por lá e aqui no Brasil, a última reunião do Copom já sinalizou que a taxa deve subir 1%. Então, a gente deve, 1% não, 1 ponto percentual. A gente deve ter um aumento de 1 ponto percentual na nossa Selic, levando ela para 13,25. Mas vamos ver como é que como é que estão as expectativas do mercado em relação a isso, em relação às decisões, primeiro nos Estados Unidos.
Então, a gente tem o monitoramento do CME Group, né, que é um monitoramento da Bolsa de Chicago aí, e mostra qual a probabilidade de cada uma das possibilidades que a gente tem em relação à taxa de juros. De um mês atrás, a probabilidade de uma semana, um dia e hoje. Então, conforme vai se aproximando a decisão de política monetária, vai ficando um pouco mais previsível, eu diria, e porque a gente já tem muito mais dados do que a gente tinha um mês atrás. Conforme os dados vão sendo divulgados, inflação, relatório de empregos, essa expectativa vai mudando. E uma coisa que a gente precisa considerar é que agora a gente tem Donald Trump no poder nos Estados Unidos e o mercado financeiro espera um governo mais inflacionário, mais protecionista, inclusive com mais intervenções. Então, eles estão jogando também a possibilidade de corte de juros fora, né? Não estão considerando isso. E chegou até a ser pensado aí se teria algum aumento de juros nos Estados Unidos. Isso também está descartado, mas quando a gente olha um mês atrás, a probabilidade de manutenção era de 89,3% e a probabilidade de corte, que é de 4 a 4,25 que vocês estão vendo, era de 10%. Ainda existia alguma probabilidade de corte e a gente vê que essa probabilidade de corte ela vai diminuindo e hoje é majoritária a expectativa de manutenção. Então, os juros não devem sofrer corte nos Estados Unidos, 99,5% da probabilidade está para manutenção e só 0,5% está para corte. Então, a gente vê que está se desenhando mesmo esse encerramento do afrouxamento monetário nos Estados Unidos, o que, de certa forma, pode impactar aqui o Brasil, porque a expectativa inicial era até que ainda tivesse algum corte na taxa de juros dos Estados Unidos. E se tem corte lá e aumento aqui, esse diferencial de juros aumenta, né, o diferencial de juros entre os países, aqui vai pagar mais juros e lá vai pagar menos juros, e isso traria, não só por meio de carry trade, mas por outras operações também, recurso estrangeiro para cá, para buscar esse ganho de curto prazo e especulativo. Mas vamos ver aqui no caso do Brasil, o que o mercado está esperando para a super quarta. A gente teve 51 respondentes na pesquisa em relação à movimentação da Selic e dos 51 respondentes, 50 acreditam que vai ter alta aí de 1 ponto percentual para 13,25, isso dá 98,04% dos entrevistados. Ninguém aposta em manutenção, até porque isso foi descartado na última reunião do Copom. E então, um respondente, um único ali, solitário respondente, acredita que a alta vai ser só de 0,5 ponto percentual para 12,75. E esse um respondente equivale a 1,96 dos entrevistados. Então, a gente vê que é majoritária também a expectativa de alta na Selic. Alta que já foi sinalizada, já teve ali todo um guidance, né, que a gente fala, uma sinalização, mas mais que isso, um direcionamento para essa alta, então a gente já espera. E o que está sendo esperado, já que o movimento está muito dado, né, o mercado já está esperando que seja uma alta aqui e uma manutenção nos Estados Unidos, o que está sendo esperado de verdade são os comunicados e a coletiva do Jerome Powell que vem depois. Porque isso sim pode trazer alguma sinalização em relação às próximas reuniões. Como essa está dada, as pessoas querem agora saber o que vem pela frente e o que esperar das políticas monetárias aqui e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu estou achando bem engraçado, né? Porque por causa do Donald Trump acabou meio que sendo eliminada essa possibilidade de queda da taxa de juros. E o Trump está exigindo uma queda da taxa de juros, ele falou, né? E provavelmente não vai ter queda. Acho difícil também ter alta, né? Mas vamos ver o que o Jerome Powell vai falar, né? Dependendo do que ele falar, seria bem engraçado, né? Para acabar com essa ilusão de autonomia do Banco Central, que só serve para governo progressista ficar um pouco mais podado, né? Talvez o Jerome Powell vá para as Bahamas, já curtir suas merecidas férias a partir de segunda-feira. Vamos ver, né? O Donald Trump gosta muito de interferir, né? E ele está exigindo tanto isso, vamos ver o que vai acontecer. O Laranjão, pelo menos, deve falar bastante, deve xingar muito no X aí, depois dessa decisão. Aqui no Brasil tem aquele único ser humano que está otimista, tá? Mas não sei, nem eu estou tão otimista como aquele ser humano, mas acho que está dado, né? Que vai ser 1% agora, 1 ponto percentual agora, 1 ponto percentual na próxima reunião. O guidance já foi montado, eu acho que
até porque o mercado continua pressionando, mesmo com o IPCA 15 aí mostrando que você não teve grandes pressões inflacionárias, e as pressões inflacionárias estão muito mais do lado dos alimentos do que outras coisas, né? Então, mesmo assim, eu acredito que eles vão continuar nesse guidance, né? O que não significa que seria necessário, porque é sempre bom lembrar, né? Não vai fazer chover, não vai melhorar o clima, não vai acabar com a El Niño, não vai reduzir o aquecimento global, a Selic não tem esse poder aí de mexer em condições climáticas, que é o que está causando mais inflação nesse momento, né? Mas vai ser basicamente, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer aqui no Brasil. Eu acho que os Estados Unidos talvez mostrem alguma emoção a mais aí, pelo menos, para a gente pelo menos colocar nas nossas falas amanhã, porque senão vai ser bem monótono a nossa fala aí, porque a Selic aí, acho que não tem nenhuma surpresa, né, Débora? Exatamente, ninguém espera, a não ser esse único correspondente, por conta da sinalização, ninguém espera um movimento diferente. E muita gente está aqui no chat perguntando, mas essa sinalização, né, esse movimento, ele vem da última gestão, então é ainda do Roberto Campos Neto. Então vamos lá, gente, né? A gente precisa entender como isso funciona. Quando a gente tem uma reunião de Copom, de Comitê de Política Monetária, tem uma sinalização para as próximas. Pode não acontecer, mas pode acontecer essa sinalização. A gente lembra que no fim do ano passado o mercado estava bem alvoroçado em relação a taxas de juros. As taxas de juros futuras estavam batendo máxima, a gente tinha ali até um aumento nos títulos prefixados do governo, o Focus também já estava sinalizando para essa pressão, e aí tudo muito por conta do cenário fiscal. Claro que tem ali um peso de dólar também, mas muito disso vinha do cenário fiscal, do cenário doméstico, que o mercado estava lendo como catastrófico e pintando super um cenário difícil. A gente tem que lembrar que teve uma transição, sim, de presidência do Banco Central, mas o Galípolo ele vai mostrar e vai tentar mostrar cada vez mais uma independência do governo federal. Então, por mais que ele seja um indicado do governo, ele vai tentar se mostrar independente para o mercado. Isso é uma leitura, né, até para mostrar que ele não está ali cumprindo ordens. Então, ele deve mostrar essa independência e, mais que isso, ele deve tentar também acenar para o mercado para não assumir, porque já existia muita desconfiança em relação a Galípolo desde antes, mas quando ele votou de forma diferente ali, o mercado já voltou os olhos para ele e já começou a pressionar também. Então, ele deve, sim, acenar bastante para o mercado e deixar o terreno menos hostil para a sua posse. Então, por mais que ele esteja na presidência do Banco Central, eu não vejo muita diferença na condução da política monetária, pelo menos nesse começo. Ele vai sinalizar bastante para o mercado, vai tentar mostrar independência. Então, não consigo ver, até pelas últimas declarações dele, que ele faça algo de diferente ou que ele vai quebrar o guidance, nada disso. Ele vai seguir essa sinalização e pode, inclusive, continuar acenando para o mercado. Eu não vejo uma mudança radical na política monetária do nosso Banco Central, não. Vamos falar de indústria brasileira, Débora, porque a indústria está indo muito bem, obrigado, surpreendendo bastante e com boa qualidade, né? A gente não está produzindo guarda-chuva, né? Não está produzindo só farelo de soja, a gente está com uma indústria crescente, principalmente em bens de capital e produtos duráveis, né? Isso daí foram os destaques desse ano de 2024, quando a gente pega, por exemplo, as pesquisas mensais, né? E saiu um estudo da UNIDO, que é uma das organizações nacionais das Organizações das Nações Unidas, né? Mostrando aí que a indústria brasileira cresceu, pelo menos até o terceiro trimestre de 2020, quase o dobro da média mundial. Assim, vamos lembrar, não teve ainda a taxa Selic tão elevada, o Donald Trump não estava nos Estados Unidos ainda para prometer esses tarifaços, mas mesmo assim a indústria brasileira, até o terceiro trimestre de 2024, tinha crescido 4,6%, então, enquanto a global cresceu só 2,3%. Efeito do quê? Aqui no Brasil, expectativa de demanda alta, você teve políticas aí de distribuição de renda, como a própria questão do salário mínimo, que aumentou a renda dos trabalhadores, as pessoas mais confiantes no seu emprego, com condições psicológicas melhores para gastar, sinalizou que existiria demanda futura na economia. A própria indústria ainda acredita que tem demanda futura por causa que ela ainda está acelerando no ritmo de formação bruta de capital fixo, ou seja, de investimento, ela continua investindo, mesmo com uma perspectiva de Selic muito alta. Ainda não teve efeito, não teve tanto efeito na indústria, vai ter efeito possivelmente, porque ninguém coloca uma taxa de juros a quase 15% sem pagar um preço alto por isso.
mas mesmo assim ainda tem a indústria respirando, mostrando que eles acreditam numa demanda bem aquecida no futuro ainda. Então a gente vê que o ritmo da indústria está muito bom, é um destaque e está crescendo muito mais do que as outras, né? Justamente por causa das condições internas, porque mesmo com outros países com juros menores, com até condições cambiais mais favoráveis do que a gente teve nesse ano de 2024 aqui no Brasil, a gente vê a indústria respondendo a essa expectativa de demanda futura, acreditando que o brasileiro vai continuar consumindo no médio e longo prazo, porque você, quando investe, você não está investindo para vender amanhã, não, você está investindo para vender no médio e no longo prazo. Então, a indústria está acreditando sim que até no médio e longo prazo a demanda econômica continue aquecida e que vai conseguir consumir esses produtos que vão ser fabricados futuramente. Então, mais uma prova para ver aí que a indústria, eu acho que a indústria foi o grande destaque do ano de 2024, até mais do que eu sei que os serviços vai puxar mais economia, mas ninguém esperava uma indústria dessa. Eu até falei no último mapa da mina, já falei que a gente vai falar do último mapa da mina, que eu até estava com uma certa esperancinha na indústria, que eu acho que a gente tinha que ficar de olho na indústria, porque estava começando a formar capital, estava começando a fazer investimento e formar capital fixo, né? E parece que deu certo essa coisa, né? Exatamente. Quando a gente vê ali vários indicadores de indústria mostrando que a confiança melhorou bastante e a indústria ela mostrou sinais de recuperação também, né? Já vinha mostrando e ela mostrou uma recuperação até mais forte no ano passado, de 2024, justamente aí por conta dos investimentos que fez, né? Aumentou a capacidade produtiva também. Na verdade, nem aumentou, mas começou a utilizar mais a sua capacidade. Aquela questão dos estoques acabou ficando para trás, que era uma limitação da nossa indústria. A gente vê uma indústria bem positiva mesmo em 2024, um destaque mesmo, um ponto bem positivo e um setor que precisava dessa recuperação, que passou muitos anos patinando. Mas vamos trocar de assunto aqui, vamos falar de Petrobras agora, porque a gente tem uma reunião bastante aguardada hoje. Hoje o Conselho Administrativo da Petrobras se reúne ao longo do dia, então uma reunião que não tem um horário para sair essa decisão, mas temos aí a expectativa de reajuste do diesel. Só que a gente precisa separar duas coisas aqui. A gente tem primeiro o ICMS, que deve ser reajustado. Na verdade, o reajuste já está dado, ele só vai entrar em vigência agora no comecinho de fevereiro. E além disso, a gente tem uma reunião do Conselho Administrativo da Petrobras acontecendo hoje. E muita expectativa nessa reunião. O mercado já estava esperando essa reunião do Conselho desde a semana passada. Inclusive, se a gente olhar o movimento da Petrobras durante o fim da semana passada e o comecinho dessa semana, a gente vai ver que a Petrobras subiu, né? Então as ações da Petrobras subiram em dias que o petróleo caiu. Então, o que explicaria, né, esse movimento na contramão do petróleo, que não é o que normalmente acontece? Justamente essa expectativa por aumento, por reajuste no diesel, tá? Então, o da gasolina ainda não está em pauta, no caso da Petrobras, tá? Mas temos aqui já reajustes do diesel no horizonte. Mas primeiro vamos falar do ICMS, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos dividir aqui para não causar confusão na cabeça de vocês. A gente tem os governadores decidiram, por uma série de fatores aqui, a justificativa dos governadores é que a gente não teve reajuste no ano de 2024 nos combustíveis pela Petrobras e que havia muita defasagem. E que, além disso, por conta do câmbio, o câmbio sumiu muito, então os preços ali ficaram, né, também defasados por isso. E aí eles precisariam, a gente tem que sempre lembrar, tá, gente, que o ICMS dos combustíveis é muito importante para os estados. Então eles não querem abrir mão dessa arrecadação, embora já tenham, né, aberto mão no passado. Gente, agora deu um branco aqui. Embora eles já tenham abdicado disso no passado, a gente sabe o problema que isso foi para os estados. É uma arrecadação muito importante, é uma arrecadação muito importante para os estados, né? Então eles precisam dessa arrecadação. Eles não queriam ficar para trás. Então já temos reajuste de ICMS vindo por aí. Então vamos ver como é que fica a questão do diesel e da gasolina nesse caso por conta desse reajuste do ICMS. Então vamos lá, de acordo com a Concefaz, que reúne os secretários de Fazenda dos estados, como é que fica aí, tá? Então até janeiro de 2025 a gasolina tinha por litro aí 1,37, tá, de ICMS, e o diesel 1,06.
Com o aumento, a gente tem 10 centavos no caso da gasolina para 1,47 e 6 centavos de aumento do ICMS no diesel, levando a gasolina aí o diesel para 1,12. Então, a gente tem um aumento de ICMS, que isso é arrecadação dos governos dos estados, tá? Então, a gente precisa separar as coisas mesmo para não causar confusão, porque não me espantaria nada que daqui para frente começasse a aparecer vídeo falando que estão aumentando os impostos dos combustíveis, que o governo federal está aumentando imposto de combustível. Não. Tá? Aqui a gente está falando de Concefaz, a gente está falando de Fazenda dos Estados. Então, ICMS é competência aí de Estado. Tá? Então, é bom vocês saberem disso para até combater se vocês virem um vídeo do tiozão aí no seu WhatsApp. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, para além do ICMS, então, além disso, né, além desse ajuste, até no momento, eu acho bem inoportuno, vai ter a decisão do comitê, do Conselho Administrativo da Petrobras em relação a reajustes, porque ano passado não aconteceram reajustes e os preços estariam defasados. Claro, agora a queda do dólar diminui também essa defasagem, mas os preços sofreram aí bastante também por conta do dólar. Petróleo é um preço dolarizado, então o que está sendo justificado e muito esperado pelo mercado financeiro, tá? Eu acho que isso também é uma pressão do mercado, porque no ano passado não teve reajuste, então eles estavam sedentos por essa reunião da Petrobras, por isso que eu falei que isso já estava no radar há algum tempo. A expectativa é que depois dessa reunião da Petrobras, dessa reunião do Conselho, tenha reajuste no diesel. Então, além do aumento do ICMS, também pode ter um reajuste do diesel por parte da Petrobras. Então, são 2 reajustes diferentes. Um deles acaba pegando diesel e gasolina aqui. E outro ponto que viria da reunião do Conselho Administrativo da Petrobras para deliberar ali sobre preços e aumentos do preço do diesel. Só que isso pode trazer algumas preocupações. A gente já tem falado aqui no programa que alguns combustíveis ficaram mais caros por conta do etanol. O etanol acabou subindo de preço por aquela questão de direcionamento da produção para o açúcar ou para o etanol. O etanol disponível aqui internamente fica mais caro e ele também tem participação no peso ali, na composição da gasolina. Então, já teve algum aumento ali que as pessoas perceberam. Até quando a gente falou da pesquisa, a gente falou sobre isso, né, que as pessoas perceberam um aumento nos combustíveis, mas não teve reajuste. E nem ICMS. O que estava aumentando? Eram justamente essas questões. Só que, além disso, né, a gente tem já isso acontecendo. Agora vem reajuste do diesel e tem ICMS. O diesel, ele acaba causando uma preocupação a mais, porque a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, a gente tem uma malha rodoviária muito grande, a gente é bem dependente desses fretes e bem dependente de malha rodoviária. Se o diesel encarece, isso vai encarecer o frete e pode bater no preço de alimentos, pode bater em outros preços também que dependem dessa malha rodoviária e que dependem do preço do frete. Então, o diesel, ele acaba tendo, normalmente, um efeito em cascata nos outros preços. E por isso que começa a causar preocupação. A gente já está enfrentando, por exemplo, uma inflação de alimentos acontecendo, a gente já está vendo isso acontecer. Pode ser que ainda tenha impacto residual aí de aumento em cascata do preço do diesel, que faz parte disso. A gente tem também o preço dos combustíveis, que também vai aumentar ali na composição da inflação, lembrando que a inflação é sempre uma média de pesos e medidas. Então, o aumento de gasolina, o aumento de diesel também vai bater ali nos transportes, no grupo transportes, nesses combustíveis. Então, é algo para a gente ficar atento, porque pode chegar no nosso bolso mais cedo ou mais tarde. Então, vamos acompanhar isso e vamos ver como é que sai esse reajuste. O mercado, como eu falei, está sedento. Petrobras subiu a semana toda por conta disso, porque eles querem mais que suba mesmo o preço do diesel para avisar seus lucros de curto prazo. Importante só lembrar uma coisa, você falou que não teve aumento do ICMS durante os últimos meses, mas teve durante o ano. É uma coisa que os estados estão fazendo, é que já que não tem mais a PPI, que é aquela política de precificação que basicamente reajusta o preço do combustível com o preço do dólar ou com o preço do barril de petróleo, os estados eles estão arrecadando menos com o ICMS se comparar, por exemplo, com os anos de Bolsonaro e Temer. Aí o que eles estão fazendo? Quando você tem então essa defasagem de preços aí, se eles comparam com o PPI, os estados eles algumas vezes durante esse ano de 2024 aumentaram o ICMS,
fizeram reajuste do ICMS de combustível para compensar essa falta aí de imposto. O mais engraçado é que é o seguinte, eles estão reclamando justamente que por falta de defasagem do diesel e da gasolina, eles vão aumentar o imposto, só que agora vai anunciar o aumento do preço do diesel, mas eles não vão recuar com o ICMS. Então, basicamente isso. Só um ponto aí, quem não reajustou foi a Petrobras, tá, em 2024. Agora, um ponto que a gente não pode esquecer também, só antes de passar antes da gente falar do mapa da mina com vocês, é que tem um cabo de guerra aí entre os estados e o governo por todas as questões de dívida também, a gente não pode esquecer disso. Verdade. E, gente, é amanhã, hein? Amanhã tem o mapa da mina, finalmente, a melhor live econômica aí da casa, aquele que é nosso carro-chefe, aquele que vocês vão saber tudo e que vocês precisam para se proteger esse ano de 2025, que começou com tudo, né? IA chinesa, você tem Donald Trump, dólar, Selic nas alturas, você tem um monte de fake news aí, vamos ver se vai chegar a fake news dos combustíveis também. Então é um ano que nem acabou o mês e já está difícil aí para todo mundo, né? Então quer se proteger de todo esse cenário caótico que está se movimentando aí? Entra aqui, ó, iclmercado.com.br, na nossa aula online gratuita que tem todo ano e sempre um grande sucesso, que amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, vai tocar o sininho do YouTube para vocês. Vocês já vão ser avisados e não vão perder nada. Ó, gente, imperdível como sempre. Agora vocês ficam com o Rolê ICL, nossos vizinhos de cima, aqui o William Deluca e Guga Noblar. Não deixem de se inscrever, Mapa da Mina está chegando, é amanhã. Mas amanhã a gente ainda está aqui com vocês pela manhã para trazer os principais assuntos. Tem GPM, tem um monte de coisa importante saindo amanhã também. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Fala, turma, é amanhã o nosso evento, o Mapa da Mina 2025. Um evento importantíssimo porque vai trazer as previsões para esse ano de 2025, um ano onde as pessoas estão extremamente apreensivas e nervosas em relação à questão da economia. Com razão. Tudo isso a gente vai falar amanhã. É às 8 horas da noite no horário de Brasília, tá bom? Não tem replay. Então coloca na agenda e amanhã a gente se encontra.